Quincy Promes. Esse é o nome de um dos personagens mais diferenciados no mundo do futebol, e nem é pelo lado positivo da palavra. Hoje o Entrosamento em Dia vai te mostrar no que o Quincy Promes está envolvido. Você deve lembrar dele, pelo menos um pouquinho. Promes era um dos protagonistas daquele Ajax que sucedeu o time que encantou o mundo. Promes era um dos nomes do Ajax de 19 e 20. Ele era frequentemente chamado para a seleção holandesa e o seu último clube foi o Spartak Moscou. Quincy Promes foi condenado em 2023 a 6 anos de prisão pelo tráfico de 1.350 quilos de cocaína, que veio transportada junto a um carregamento de sal marinho vindo do Brasil. Isso de acordo com fontes do Daily Mail. Foi interceptada em um porto lá na Antuérpia, na Bélgica, em janeiro de 2020. O neerlandês e um homem de 32 anos, que seria o seu cúmplice, foram considerados culpados por importação, exportação, transporte e posse de droga. Promes nunca se pronunciou sobre o caso e também nunca participou dos julgamentos. A investigação da equipe de inteligência criminal da Holanda foi motivada por informações sobre o envolvimento do cúmplice com o tráfico de cocaína, o que levou o carro de Quincy Promes a ser grampeado. A troca de mensagens constante entre esse homem e o jogador deixaram claro que ele tinha sim envolvimento em toda essa organização criminosa. Bom, e 6 anos normalmente não é o tempo que uma pessoa fica detida por esse tipo de crime. Porém, o tribunal explicou que levou em consideração que o suspeito, Quincy Promes, era um jogador de futebol, uma pessoa pública e por isso daria um exemplo para as outras pessoas que o acompanhavam. Mas essa daí não foi a primeira vez que Quincy Promes se envolveu num processo criminal. Um pouco antes dele se transferir para o Ajax, ele teria esfaqueado seu primo numa briga familiar por conta de um colar. Isso é o que explica também as autoridades holandesas. O atacante foi a julgamento e também não teve presente no tribunal. Ele foi condenado a 18 meses de prisão. A acusação inicial tinha sido de tentativa de homicídio, mas a promotoria não encontrou provas o suficiente e trocou a infração para crime de agressão agravada. Ele se declarou inocente, mas o policiamento diz que ele teria confessado o crime alguns dias antes. Bem, isso tudo demorou um tempo para ser processado e as autoridades colocarem realmente em prática a punição que ele iria receber. E aí que vem o pulo do gato. Tudo foi pensado na situação de Quincy Promes. Quando ele recebeu a condenação desses crimes, ele já não estava mais na Holanda. Ele tinha se transferido para o Spartak Moscou. E algumas pessoas dizem por aí que isso tudo foi pensado. Isso porque a Rússia não tem tratado de extradição com a Holanda, portanto, não poderiam fazer nada. Mas quando ele menos esperava, ele foi preso. No último dia 29 de fevereiro desse ano, em 2024, nos Emirados Árabes Unidos, Quincy Promes foi preso. O jogador foi localizado lá em Dubai, num hotel de luxo. Ele não contava que o território possuía um acordo de extradição com a Holanda, diferentemente da Rússia. Quincy Promes agora se encontra preso e não se sabe se vai voltar a jogar futebol. A história de Quincy Promes, desde quando ele era criança, já não era das mais amigáveis. Segundo o que relata alguns jornais holandeses, ele sempre teve um comportamento meio agressivo e diferenciado na época de adolescência. Ele sempre foi difícil de lidar e ele mesmo já reconheceu isso. Ele era da base do Ajax, porém ele não chegou a subir para o profissional porque ele foi dispensado pelo clube por conta de maus comportamentos. Ele acabou dando a volta por cima, jogou em alguns clubes holandeses, se destacou, foi para o Spartak Moscou, onde chamou a atenção do mundo, foi para o Sevilha, decepcionou, foi para o Ajax, onde ele tanto queria jogar, foi muito bem, teve destaque inclusive naquela partida icônica contra o Chelsea na Liga dos Campeões, e logo depois de toda essa polêmica, quis retornar para o Spartak Moscou. E alguns companheiros de time falaram que ele, Quincy Promes, era fanático por dinheiro. Quando ele começou a se destacar no campeonato holandês, alguns gigantes europeus queriam ele, como por exemplo a Juventus, mas por conta do dinheiro, ele preferiu ir para o Spartak Moscou.
Aqui só uma pincelada na história problemática de Quincy Promes. E aí, você lembrava dele? Sabia de tudo que ele estava envolvido? Já segue a gente aí, curte se você gostou do vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo.